RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde. É um prazer estar com vocês, um prazer convivermos e falarmos de família, que é algo mais importante do que a nossa família. Por isso, o nosso tempo em família aborda temas que vão ao encontro do interesse de vocês, que aprimoram nossos relacionamentos, que nos faz conhecer a legislação. O nosso tema de hoje, justamente, é as visitas ou convivência nesse período de fim de ano, as férias, como é que ficam? Nós temos problemas em término de dezembro. No mês de janeiro, no mês de fevereiro, os escritórios de advocacia especializados em família vivenciam essa situação porque muitas vezes nós não entendemos como devemos agir. Nós não sabemos como enfrentar uma visita na qual o nosso filho não quer ir com o outro genitor. Isso independendo do genitor que detém a guarda ou que não detém a guarda. Às vezes os dois têm guarda compartilhada. E aí como é que fica se um filho não quer conviver com o outro genitor? Cabe a nós ajudar em alguma coisa esse nosso filho? Cabe a nós aconselhá-lo no sentido de visitar aquele genitor, de conviver com aquele com quem não reside e, não obstante, a guarda seja compartilhada? Pois bem, janeiro e fevereiro trazem problemas para aqueles que não querem resolvê-los. Como ficam as visitas? Essas visitas, elas são estipuladas quando há um divórcio. Muitas vezes pode acontecer de não serem suficientemente minudenciadas no divórcio e de haver necessidade de se entrar com uma regulamentação ou com a necessidade de se alterar a regulamentação de visitas. Então, de qualquer sorte, de alguma maneira, se tem que fazer um enfrentamento. Mas janeiro e fevereiro, o que diz a lei ou a jurisprudência? A jurisprudência diz o seguinte, que aquela criança ficará com o genitor com quem não habita até 30 dias por ano. Então, como é que se pode fazer? Antigamente se fazia assim, janeiro com um, fevereiro com outro. Hoje se sabe que não são 60 dias de férias ininterruptas. Então, se procura fazer o seguinte, pega-se o período de janeiro, de fevereiro, divide-se por 2 e cada genitor fica com a metade desse período. E como é que fica o Natal e o Ano Novo? Tem que colocar também. Não adianta, mesmo que o magistrado diga para vocês, não precisam ser minudentes. Precisamos. Nós temos que ser minudentes, porque quanto mais especificado estiver o momento da convivência, menos vocês vão ter que procurar advogados e a justiça para alterar alguma coisa que não ficou bem definida. Então, quanto mais detalhado for, melhor, menos litígios aparecerão. Então, o que se deve fazer? Tantos dias com o pai, tantos dias com a mãe, a metade das férias. Para que não haja problema, no ano seguinte vocês podem alternar. Eu fiquei 20 dias de janeiro e ele 20 de fevereiro. Tudo bem, no ano seguinte os dias de janeiro serão dele e os fevereiros serão meus. Isso minimiza litígios, minimiza confusão. A gente tem que pensar que está determinando o período de férias do filho, não é o nosso mais importante. Nós temos que ter presente que a visita, ela não traz benefício só ao genitor, ela traz benefício à criança de conviver com aquele genitor com quem ela não reside. Isso é muito importante e deve ser estipulado no divórcio ou, na pior das hipóteses, numa ação de visitas. Aí vem uma genitora, por exemplo, que é na maioria das vezes quem recebe a pensão alimentícia e pergunta, mas Sala, ele não quer pagar a pensão alimentícia no período de férias em que a criança está comigo. Vejam só, o genitor que é o guardião e tem a residência da criança, ele também precisa de férias. Por isso as férias são divididas. Precisa de férias com o filho porque durante o ano escolar ele está com o filho e ele está trabalhando. Então ele precisa
ter momentos que não só os de tarefas escolares, responsabilidade que ele transmite aos filhos, porque quem está só com fins de semana alternados não tem essa preocupação. Essa preocupação fica com o genitor no qual a criança reside. Então, tem que pagar pensão no período que eu estou em férias com a criança? Tem sim, porque a mãe vai manter a empregada que atende a família, porque a mãe vai manter o pagamento do condomínio, luz, telefone, que repartidos durante todo o ano vão determinar uma parcela equivalente à responsabilidade com a criança. Então, férias não eximem do pagamento da pensão alimentícia. A criança vai precisar, e até colégios há que cobram esse período de férias. Então, tem que pagar a pensão. Vocês têm que ter presente que não diminui a pensão alimentícia porque eu estou com férias. Eu tenho um exemplo terrível. Por exemplo, um pai que dividia as férias com a mãe. Só que ele não podia utilizar os 30 dias que cabiam a ele na época. Então, o que ele fazia? A mãe ficava 30 dias, nos 30 dias dele, ele arranjava uma escola para matricular o menino. Então, o menino ficava 15 dias na escola e 15 dias com ele. Então, essa criança que poderia, então, ficar com a mãe, que era professora, mais 15 dias, que poderia viajar, que poderiam fazer um trato, não. Ela ficava numa escola 15 dias. E quem a levava e buscava eram os avós paternos. Nós descobrimos isso com um detetive, por incrível que pareça. Houve uma desconfiança e a mãe foi atrás e viu que a criança ficava só 15 dias com o pai, os outros 15 numa escola que não era dela, na cidade onde ela morava. Para que isso? Se eu não posso ficar 30 dias com meu filho, posso só 15, vou combinar com o meu ex-cônjuge mulher para que ela tenha uma atividade com a criança. Outro problema sério, que também é trazido pelo período de férias, é a necessidade de um dos genitores viajar, por exemplo, para o exterior. Agora, há pouco tempo eu tive uma situação similar. A mãe, independente de ter pedido autorização para o pai para oportunizar a viagem para o exterior com o filho, ela pediu para o filho avisar o pai: nós vamos para o exterior e eu preciso da autorização. E o pai disse: não tem problema, eu te dou. Só que ele prometeu para ela dar 4 dias antes da viagem. Ela acreditou nele. Chegou às vésperas da viagem e ele não deu autorização. Precisava de um suprimento judicial para o magistrado autorizá-la a viajar com o filho sem a anuência do ex-cônjuge. Com certeza eu entrei em época hábil nesses últimos 3 dias que faltavam, mas o magistrado disse que era um tempo exíguo, que ele não ia dar o suprimento judicial para ela viajar. Ela perdeu, já tendo pago os hotéis, provavelmente vai ter que negociar, tentando conseguir alguma coisa em benefício próprio, as passagens também que ela vai ter que pagar por transferi-las, isso tudo porque o pai não quis dar. Quer dizer, era um período de férias da mãe. A mãe ia oportunizar para o filho 15 dias maravilhosos a que uma criança quer, mas o pai levou essa conversa até o final para não dar para a mãe. Mas que necessidade há disso? Ele queria se vingar da mulher, porque fora a mulher dele e ele reclamava o pagamento de pensão, mas essa vingança não foi na mulher, foi para o filho. E é isso que existe na maioria das vezes. A criança é o objeto de vingança, porque quer sacrificar o outro ex-cônjuge e sacrifica a criança. Outro problema que eu também queria colocar é a companhia do outro cônjuge. Se vocês ainda vivem uma relação afetiva novata, que vocês acham que não vai se perpetuar, ou que vocês não a perpetuaram ainda por um determinado tempo, não obriguem o filho de vocês a conviver com um homem ou com outra mulher que não seja o pai ou a mãe. Tirem as férias sozinhos com os filhos. Vocês recém começaram um relacionamento.
não sabem o tempo que vai durar. Se vai durar 2 anos, claro, aí vocês já tiveram oportunidade de apresentar. Mas se é inicial, não levem os filhos para essa companhia. Isso vai gerar problema para a criança, que, digamos o seguinte, vocês até levam numa boa, mas essa criança vai contar para a mãe, e a mãe não vai levar numa boa. Então, a criança vai ser vítima dessa situação, porque faz 2, 3 meses que o pai ou que a mãe tem outro companheiro. Frente a isso, esperem consolidar um pouco essa relação. Preparem o filho. Enquanto isso não ocorrer, saiam sozinhos com os filhos. Não tem nada melhor do que o nosso convívio com os nossos filhos. Nada nem ninguém supera isso. E se a situação é ruim, é porque vocês não procuram resolvê-la. Nós, adultos, somos os maiores responsáveis pela dificuldade de relacionamento com os nossos filhos. Eu não tenho dúvida. Há 35 anos eu faço só isso. E venho ver comportamentos, que na realidade vão contra a relação com a criança. E com um objetivo, machucar o outro genitor. Eu preciso fazer essa introdução jurídica para alertar vocês, e agora nós vamos passar à incidência do comportamento com um profissional de saúde mental, que não é nada mais, nada menos com a psicóloga da infância e da juventude, a excelente profissional que é a doutora Rosa Salomé Borghetti. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. Para mim também, eu agradeço. Nós já temos alguns contatos. Com certeza. Aula, e sempre para mim é muito gratificante, porque nós vínhamos mesmo conversando para cá no quanto as pessoas não estão informadas dos seus direitos, né? E direitos que vêm sempre em benefício da criança. Com certeza. Nós vamos fazer um intervalo necessário e contamos que vocês nos aguardem aí. É muito importante o que se vai falar. Se não para vocês, para os netos, para os amigos, enfim, para aqueles que já estão separados, que nós temos um percentual de 70% com pessoas de mais de 35 anos, que estão num novo relacionamento, num segundo, num terceiro, enfim, estão procurando ser felizes. Até daqui a pouco, nós já voltamos. Obrigada pelo retorno. Muitas vezes, essas divergências de férias dão oportunidade a que um genitor afaste o outro. E isso é prejudicial para a criança, a olho nu, a não ser que exista um motivo preponderante para que isso não aconteça. Eu pergunto à doutora Rosa Borghetti, o que o afastamento de um dos genitores pode acarretar de prejuízo no equilíbrio emocional de uma criança? Bom, vários fatores ocorrem, mas o pior que na nossa profissão nada é mensurável, né? Tu vai ao médico, tu faz um exame, tu mensura os índices, e na nossa profissão os efeitos geralmente não são evidentes num primeiro momento. Então, assim, alienação parental, o afastamento de um pai ou de uma mãe sempre acarreta uma questão de autoestima e de insegurança básicos, né? A autoestima da criança pelo seguinte fator: geralmente os casais começam a brigar, né, a ter as discórdias, e muito frequentemente a discórdia fica fixada num filho, né? Ou que é o teimoso, ou que tira nota baixa, ou que é mais rebelde, e aí o casal acaba camuflando o seu desgaste na relação com a preocupação com o filho. Um diz A, o outro diz B, e a criança inconscientemente vai se sentindo o motivo da separação. E depois ainda, com o impedimento pelas mágoas maternas ou paternas dessa criança conviver tranquila e naturalmente com o seu genitor, desde que a relação matrimonial acaba, gera na criança a desconfiança de que ela não é tão amada, né? Pois se o pai não amou mais a mãe e deixou a mãe, não me ama também, me deixou.
E, infelizmente, nesses términos litigiosos, e sempre há mesmo que não haja um litígio oficial, há um grande desgaste entre os cônjuges, né? Então, a criança também se inclui nesse desamor. Papai foi embora, não me quis mais, não me quer mais. A mãe, por suas mágoas, em geral, ainda é assim, né? A mãe retendo a guarda e tendo essa mágoa que transborda, e a criança acaba se outorgando esse peso de que foi motivo das brigas, ou ainda depois a culpa de se eu gosto e sinto saudade do meu pai, a minha mãe vai se sentir mal amada. E ela cria, com licença, doutor, sim, pois não, um dever de fidelidade com essa mãe, com né? certeza, com certeza. Eu já tive vários casos assim, inclusive de meninas adultas, jovens, que estão para se formar na faculdade, e há a possibilidade de fazer uma pós-graduação no estado que o pai mora, na cidade onde o pai mora, e ela ficar dividida e vir para a terapia para, nesse caso eu, como terapeuta, administrar esse diálogo com a mãe, para que a mãe não se sinta abandonada e rejeitada por essa filha, que geralmente ainda é uma filha única, né? Aí o filho único fica mais ainda penalizado. Então, este compromisso, geralmente, que a filha ou o filho se atribuem, é não abandonar a mãe. É que a mãe jamais vai poder se sentir mal amada. Eles têm que suprir a carência que esse pai está gerando nessa mãe. E isso é horrível para uma criança, porque ela se sente culpada da separação na maioria das vezes, quando é o motivo das discórdias. E depois ainda o compromisso de fazer a mãe feliz. Ah, isso é muito grave. Isso é horrível, né? Então, assim, e o pior é que nós temos esses casos assim, aí parece que a história só se repete, porque por décadas eu acompanho isso. Por décadas, como terapeuta de infância e adolescência, eu acompanho essa questão. Inclusive de jovens, né? Já que pessoas que saem da adolescência, mas que ainda se sentem nesse compromisso. E o pior é que até a criança ou a filha admitir que ela gostaria muito de conviver com o pai, porque ela tem afinidade com o pai. E essa questão de afinidade independe do amor, né? São temperamentos. Claro. Afinidade também não se programa. E o conflito que esses filhos têm de assumirem que tem mais afinidade com o pai, a nossa sociedade ainda, apesar de toda a evolução dos direitos, né, dos pais atualmente serem muito atuantes e muito amorosos, e também estão quebrando aquela barreira do carinho, né? Um homem sim pode chorar, pode ser carinhoso, pode. Isso mesmo. A gente está mudando, mas ainda a sociedade, a princípio, outorga todo o amor à mãe. Quer dizer, o pai é um visitante. E não pode ser assim, né? E, doutora, o que a gente poderia dizer para essa mãe? Vamos nos atrever? Vamos. Dizer alguma coisa para ela no campo emocional para ajudá-la a mudar? Sim. A questão, aí vem a questão do amor despreendido, né? Do amor que não sufoca. Uma mãe, por mais carente, por mais sofrida, porque muitas vezes é uma separação assim que chega aos 25 anos de relacionamento, mas ainda há filhos adolescentes. Claro. Então, esta mãe teria que ponderar e pensar que o bem do filho tem que estar em primeiro lugar, né? E aí vem a nossa questão como terapeutas. Busquem ajuda. Busquem ajuda profissional, que um psicólogo não é só para pessoas que têm distúrbios emocionais. É para exatamente trabalhar essas questões inconscientes. Quer dizer, a mãe, e aí vem o paradoxo, a mãe que geralmente continua amando este pai, transforma isso em ódio, né? Aí é amor e ódio, é uma coisa misturada, é bem ambivalente. Só que o filho, eu brinco com as mães, filho não tem ex-pai, né? Há o ex-marido, mas não há ex-pai. A criança não pode ser engolfada nesses sentimentos destrutivos, né?
E a própria mãe, quando chegam ao meu consultório com este conflito, o meu conselho é este: renovem suas vidas. Os filhos precisam de uma mãe vitalizada, de uma mãe com energia de vida, e não uma mãe em luto, uma mãe deprimida. Os filhos se prejudicam muito com uma mãe deprimida, com uma mãe vazia de energia, né? Eu agora mesmo, há pouco tempo, eu tive um adolescente nesse caso. A menina começou a se desorganizar, porque a mãe está desvitalizada e ela está morando com a mãe. Então, assim, nós temos que chamar essas mulheres, que tentar esclarecer essas mães que um ódio, uma vingança, uma carência não são só prejudiciais à saúde mental delas mesmas, mas prejudicam muito os filhos. Porque o filho se obriga a ter uma energia despendida para preencher essa mãe, preencher o vazio de afeto dessa mãe. E desequilibra os filhos. Isso desequilibra os filhos, né? Porque aí é aquela questão, já que o casal se separa, a mãe cabe um suporte, né? A mãe tem que dar o suporte para esses filhos. E uma mãe desvitalizada carrega os seus filhos. Então, o que surge muito? Crianças hiperativas, com déficit de atenção. Sim, o casal se desestruturou e essa criança precisa fazer esta mãe emergir das trevas e da depressão. Aí o que acontece? A criança se desestrutura. Aí ela fica agitadíssima, mas a criança está pedindo socorro, porque aí a mãe é obrigada a se organizar, é obrigada a buscar tratamento. Então, chegam as crianças no nosso consultório com problemas, que o que acontece? Quando a mãe é uma pessoa acessível, a primeira coisa que a gente faz é encaminhar a mãe para a sua terapia individual, e a criança logo em seguida tem alta da nossa, né? No meu caso, como terapeuta de infância e adolescência. Porque a mãe se estruturando, a criança melhora automaticamente. Com certeza. Naqueles casos de separação litigiosa, que é o campo que eu atuo, sim, onde o dano para a criança existe e qual a iniciativa beneficiaria o convívio? Quer dizer, de que maneira essa mãe poderia beneficiar o convívio, afora essa colocação que a senhora fez muito boa de que ela tem que procurar também um profissional liberal, um profissional de saúde mental. Sim. E este pai, ele se diz vítima, ele chega para pegar a criança chora. A gente não sabe até que ponto essa mãe combinou que o filho chorasse para não ir com ele. De que maneira ele pode agir emocionalmente? E essa mãe, além da terapia, o que nós podemos fazer para sacudi-la para o bem dos seus filhos? Olha, uma questão que isso também a gente ocorre nos consultórios é que quando, e eu acho que a essas alturas os pais teriam que ser mais ativos. Quando inicia esse processo da proibição de visitas, da barganha ou da atemorização da criança, né? Tentando atemorizar a criança, que o pai é isso, que o pai é aquilo, que o pai é violento. Os pais também têm que se mobilizar. E os casos que eu participei nesse sentido do pai ser o atento e a mãe, além da perda desequilibrada, realmente a separação já ocorreu por um desequilíbrio materno, o pai tem que se autorizar a procurar um terapeuta. Eu já tive vários pais que me ligaram e trouxeram a criança para a terapia, para a criança ser fortalecida e ser trabalhada a fantasia da agressividade paterna. Quer dizer, a criança vir para tratamento. Então, aí também nós temos que mobilizar os pais, porque hoje mesmo eu soube de um pai que está sendo proibido de viajar com o filho de 7 anos e o pai não sabe o que fazer. Então, assim, as pessoas não têm não tem todo um conhecimento da proteção legal. É verdade. Por isso que é importante a gente ter essa oportunidade de conversar com vocês, de vocês ouvirem a parte jurídica
e a parte comportamental, sempre com um profissional de saúde mental, de como devemos agir. É muito difícil. Não pense vocês que só vocês sentem essa dificuldade. Todos sentimos. Nós, profissionais liberais do direito, os profissionais de saúde mental, nós sabemos o sofrimento de vocês, mas nós temos que caminhar juntos para acabar com o prejuízo que esse relacionamento pode causar ao filho. O marido ou a mulher passaram, a caravana passa. Mas os filhos, graças a Deus, são eternos. Até quinta, se Deus quiser. Obrigada, doutora Rosa. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Uma boa tarde para todos. Obrigada. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.